Boa tarde, Helena Jorge, é a coordenadora distrital do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. O sindicato publicou ontem um comunicado a referir que a situação no Hospital de Santarém é grave. Qual é a situação, Helena? A situação é, como toda a gente sabe, nós tivemos um surto de Covid e temos no hospital. Os surtos de Covid, o problema dos surtos, e a nossa Presidente do Conselho de Administração veio dizer que o surto estava controlado. Atenção que os surtos estão controlados, mas primeiro tem que se testar todos os profissionais do hospital e a seguir ver os contactos que são alto risco, que essas pessoas que tiveram os contactos, que tiveram contacto com essas pessoas contagiadas, são contactos de alto risco e terão que ser retirados dos cuidados durante um período também, e não são 2, 3 dias, também são 14 dias. Portanto, o que se está a passar neste momento no Hospital de Santarém é que ainda ontem surgiram mais 2 casos e é provável que surjam mais casos nas próximas horas, porque a janela temporal do contágio continua ativa e, portanto, o que isso deu é que os profissionais estão muito exaustos. A exaustão dos profissionais nesta casa já não é nova, infelizmente. Nós, inclusive, durante o verão, alertámos o Conselho de Administração, inclusive cartas de enfermeiros de grupos de serviços que foram para o Conselho de Administração a alertar que as equipas estavam cansadas, que precisavam de mais enfermeiros, que as pessoas não havia, como foram canceladas as férias dos profissionais, houve muita gente que, naquela altura, como é normal de verão, querem ir de férias, mas que havia outros que foram cancelados e também não foram. E nós passámos um verão nesta instituição com um volume de trabalho muito acrescido e que nunca diminuiu há uns tempos para cá. E isso veio causar agora, com este surto, uma grave exaustão nas equipas desta instituição. São 46 enfermeiros que estão ausentes, uns por estarem infectados, outros em isolamento profilático e outros de quarentena. São 46 o número atual? Sim. É provável que nestas horas tenham estado a surgir outros profissionais que não enfermeiros. É normal que o número de enfermeiros seja o número de profissionais mais infectados e nós não estamos a falar de profissionais que eram os profissionais que até o Governo e o Ministério da Saúde acham que são profissionais que são de risco, e somos todos de risco, porque o que isto veio provar nesta fase foi que os profissionais, todos que estão dentro do hospital, são profissionais de risco, porque o número de contágios muito elevados tem sido dentro dos internamentos. O sindicato refere precisamente isso, que os que estão na linha da frente do combate não são apenas aqueles poucos que o governo decidiu para poupar no prémio e no subsídio de risco, diz o sindicato. Quer dizer que este prémio não está a chegar a toda a gente, é isso? Não, é assim, nós estamos cansados, sinceramente estamos cansados. E toda a gente deve pensar e perceber porque é que nós estamos cansados. Nós estamos cansados porque o nosso volume de trabalho a seguir à primeira vaga nunca diminuiu, pelo contrário. Nós continuamos a ter serviço e colegas a fazer 12 horas, que é um desgaste muito diferente, porque depois as pessoas entram no pressuposto que fazem 12 horas para ter mais folgas, mas depois com a falta do pessoal, essas folgas não se verificam e as pessoas, inclusive, aumentam-nos, como diz a nossa Presidente do Conselho de Administração, aumenta a carga horária dos profissionais. Só não diz que não têm os descansos adequados. Porque aumentos de cargas horárias têm que ser a profissionais com o nosso nível de complexidade, têm que ser acrescidos dos seus períodos de descanso, que é isso que nós estamos a abdicar para conseguir dar resposta ao hospital e para conseguir mantê-lo em funcionamento em todas as suas valências. E por isso é que o sindicato diz que o Conselho de Administração, confrontado com esta situação do surto, está a desvalorizar o problema. Os argumentos do Conselho de Administração é que foram contratados 15 enfermeiros durante o verão. Provavelmente é um número muito insuficiente, porque já antes da pandemia havia falta de enfermeiros. Chama-se um penso rápido. Não veio resolver. Rápido num hospital com carências graves de enfermeiros há imenso tempo, alertados pelos profissionais em N vezes,
que lá trabalham e, portanto, a nós ninguém nos pode acusar que a gente não dá o máximo que a gente tem. A gente está preocupados com o nosso máximo, pode estar muito próximo. O nosso limite, porque nós somos pessoas e temos limites físicos e temos limites humanos, psicológicos. E a carga que nós temos, um elevado número de doentes sempre, para prestar cuidados, significa que, não tendo os períodos de descanso adequados, que nem sequer em tempo entre a primeira vaga da pandemia e agora a segunda nós tivemos, isso acresce que realmente nós não podemos compreender, não conseguimos compreender como é que de junho até setembro, se não conseguiam contratar pessoal e contrataram 15 enfermeiros recém-cursados, que significa que foram os enfermeiros que nem sequer fizeram um estágio de integração à vida profissional, menos preparados para entrar nas unidades, o que significa tem que ter uma maior capacidade para serem integrados quase à pressão, que é como nós os estamos a integrar, para que eles possam, na realidade, serem profissionais a 100%, porque nós temos que compreender que as pessoas recém-cursadas têm que ter um período de adaptação e um período de integração. Nós, Sim. assim, também não nos resolve o problema. Ontem, a senhora Presidente do Conselho de Administração veio anunciar mais 12 enfermeiros que devem vir nestas condições e, portanto, nós gostamos de saber e gostávamos que isto tivesse sido feito e, caso não tenham conseguido, que tivessem recorrido e realmente assumido as dificuldades que têm em ter pessoal no Hospital de Santarém, nomeadamente em contratar enfermeiros. Na vossa nota referem que até os enfermeiros com funções de chefia foram requisitados para prestação de cuidados, o que também não é muito correto, não é? Porque as chefias têm um nível de responsabilidade e de organização diferente, não é? O que nós entendemos disso é que normalmente possam ser segundos elementos que possam ir para a prestação de cuidados. Nunca os enfermeiros em funções de chefia. Porque quem aguenta, em termos de gestão do serviço, de um serviço que já está caótico, são os enfermeiros-chefes. Não nos passa por cabeça ir pôr os enfermeiros-chefes totalmente na prestação. E quem é que faz os horários? Quem é que faz a gestão dos recursos humanos? E quem é que faz a gestão do material? Ou o Conselho de Administração pretende, de repente, assumir uma gestão toda que acho que vai ser caótica, no mínimo. Sim, ainda para mais numa altura em que é preciso fazer adaptações constantes com esta questão do surto e, não é? Com as quarentenas. Pessoas, nomeadamente, são os enfermeiros que estão a fazer testes, certo? Sim, E, portanto, o hospital cometeu vários erros, nomeadamente o hospital na primeira vaga da pandemia tinha uma equipa de enfermeiros de Covid que fazia os testes a todos os doentes, certo? Nos serviços e mesmo aos profissionais. Como não havia profissionais, essa equipa foi extinta e passou a ser alocada a cada serviço a fazer os testes Covid aos seus próprios doentes. O que é sempre, este Conselho de Administração tem uma coisa muito boa, subcarrega sempre muitos profissionais, exige muito pouco, valoriza-os muito pouco e para eles está sempre tudo bem, o que é uma coisa que nós não conseguimos entender. Se esta situação, como se prevê que possa vir a agravar-se com o pico desta segunda onda, a Helena acha que isto poderá provocar uma ruptura no hospital. A maternidade teve esta semana umas horas fechada para as urgências das grávidas, porque os anestesistas ficaram todos de baixa, não é? Ficaram todos sob vigilância por causa da Covid. Os enfermeiros já vão em 46, como é que vai ser? Isto vai dar ruptura? Sim, graças a Deus, em relação ao bloco de partos, nunca houve nenhum infectado, nem médico, nem enfermeiro, nem qualquer outro tipo de profissional infectado no bloco de partos. Inclusive, o bloco de partos tem um circuito à parte. E tomam as devidas precauções com os testes Covid e, portanto, nem sequer fechou por causa de problemas dentro do bloco de partos. Fechou exatamente para aquela questão que está a dizer, que foi não se poder oferecer às grávidas a anestesia para o parto, porque não havia anestesistas que o fizessem, certo? E as pessoas têm direito a poder escolher fazer um parto com anestesia. E, portanto, é que nós enviamos para outras, o hospital enviou para outras instituições, e aí bem, para não retirar direitos às grávidas em termos de poderem ser assistidas nessa maneira como a anestesia. Isso aí é compreensível e o problema realmente era os anestesistas que estavam em casa. Não é o que se passa nos internamentos do hospital.
O problema nosso nem sequer é a urgência, nem sequer o bloco operatório tem também alguns problemas de colegas que estão infectados e que possa haver isolamentos por causa de contactos de risco, certo? Sim. E, portanto, o problema onde casos estão sempre a surgir ultimamente são exatamente nos internamentos e pessoas que contactaram com os internamentos. E isso é assim, nós estamos muito apreensivos, já estávamos apreensivos no verão e nunca... Nós durante a primeira vaga, e a mim, porque também lá estive a trabalhar e custou-me um bocadinho ter que dizer publicamente que o hospital, que é a minha segunda casa, não tinha luvas para eu trabalhar. Mas nós não podemos nunca mais, e espero que o hospital o faça e proteja os seus profissionais com EPIs, de chegar ao ponto como chegámos no final do estado de emergência, sem luvas nesta instituição. E, portanto, o que o Sindicato dos Enfermeiros, em representação de todos os enfermeiros desta instituição, o que nós temos a dizer é que esperamos sinceramente que este surto passe o mais rápido possível dentro dos timings cientificamente vai acontecer e vão aparecer mais casos porque os casos aparecem em contactos passados até 14 dias. Portanto, ainda vão aparecer mais casos. Toda a gente está a ser testada, inclusive eu hoje também fui testada porque vou fazer amanhã na sexta-feira. Estão os profissionais a ser testados todos para poderem que o surto seja controlado o mais rápido possível, o que não quer dizer que esteja controlado. Há de ser controlado e é assim, o que o hospital terá que fazer, já fez algumas, como quando não pôde garantir as urgências, fez o que teve a fazer. Agora, uma coisa é certa, tem que ser tomadas todas as medidas que realmente possam proteger os profissionais daquela casa de mais contágios, porque os profissionais são a única coisa que esta instituição tem para combater a segunda vaga da pandemia. Esses equipamentos agora não estão a faltar, agora não tem havido essa falta e para aquilo que me está a dizer também está a haver uma testagem mais vasta entre os profissionais. Eu, como profissional, tenho a dizer que acho que, e se calhar também se passou nas outras instituições, nós entre junho e setembro baixámos um bocadinho a guarda. Este hospital passou-se casos que não devia-se ter passado, houve doentes que subiram do serviço de urgência para internamentos com todo o risco que se corre, só fazendo um teste quando o doente já está no internado junto a outros doentes e com os profissionais. Portanto, isso nunca deveria ter acontecido nesta instituição e os profissionais, se calhar, deviam ter sido orientados de forma contrária a utilizarem equipamentos de maior nível de proteção, porque máscaras cirúrgicas dentro do hospital, nós neste momento provavelmente não devemos usar nenhuma, devemos usar uma P2, ainda mais com o risco de contágio. E o que eu espero, sinceramente, é que não haja ruptura de material deste hospital, porque se houver ruptura de material deste hospital outra vez, é uma situação muito grave para os profissionais que lá trabalham, porque então estamos sistematicamente a fazer os mesmos erros. Eu também perguntava à enfermeira Helena, agora que estamos o governo tomou medidas, está a tomar medidas mais restritivas, a proibição de circulação das pessoas entre concelhos, com muitas exceções, estava a ver ainda há pouco a informação sobre isso, há muitas exceções para as pessoas poderem continuar a circular entre os concelhos e a partir de quarta-feira também é obrigatório o uso de máscara na rua, na via pública, sempre que não seja possível manter a distância de segurança entre as pessoas. Eu perguntava à enfermeira Helena o que é que acha destas medidas e se acha que serão suficientes para conter esta segunda vaga, que já se anuncia com 5.000 infectados por dia, se as pessoas não encontrarem forma de suster esta pandemia, esta segunda vaga. Isto é uma opinião profissional junto com uma opinião pessoal. Sim. Porque eu acho que toda a gente aligerou muita coisa durante o verão. E nós poderíamos ter tido, eu percebendo a questão da economia, e a economia é evidente, o trabalho,
e estas questões todas à volta das pessoas que estão a ter muitas dificuldades, e eu sou muito sensível a isso, chega nesta altura. As pessoas têm que trabalhar, há setores que são mais afetados do que outros, devem ter realmente os devidos apoios para que possam continuar, as pessoas não ficarem ainda com mais problemas. Agora, é assim, eu sou frontalmente todo e qualquer ajuntamento de pessoas que houve durante o verão. Todo, sem exceção. E isso significa que nós podíamos ter tido, começando a abrir mais as coisas, de controlar algumas coisas. Eu, nomeadamente, como profissional de saúde, e percebendo todas as pressões que podem surgir, neste momento, para mim, e toda a gente fala disso, mas seja de caráter político, seja de caráter de desporto, seja tudo, essas questões de juntamento de pessoas deveriam ter sido evitadas. E porquê? Porque o grande problema da subida de casos nossos é porque a maior parte das pessoas até vai passar ligeiramente por Covid. Esse não é o nosso problema. São as centenas e possivelmente milhares dos que não vão passar sem sintomas e que vão precisar alguns de internamento e mesmo em último caso de sintomas mais agravados, de cuidados intensivos. As pessoas têm que perceber uma coisa. Os ventiladores, nós podemos ter imensos ventiladores, mas não temos pessoas. E quem mexe nas máquinas ainda são as pessoas. O nosso problema único, como profissionais de saúde, eu sou profissional de saúde, eu não fui de férias. Eu fiquei em casa. Sim. Eu fiquei em casa, não fui de férias. Não contribuí para o setor do turismo. Não contribuí, porque eu achei que não me sentia, não devia aliviar. E não aliviei. Eu ando sempre de máscara na rua, porque a máscara pode não evitar e não evita 100% o contágio, porque isso depende do tempo que uma pessoa está em contacto com outra, certo? Sim. Mesmo com máscara, tem vários fatores que não é só a máscara. Mas dado que é por gotículas, toda a gente sabe, Sim. acho que as pessoas, o máximo cuidado, não nos faz mal nenhum. Eu nem consigo entender uma manifestação anti-máscara. Não consigo. Eu não consigo entender uma manifestação anti-máscara nos parâmetros que eu acho que nós estamos a fazer tudo para que as pessoas possam ter acesso e sejam respondidas dentro de todos os condicionantes que nós estamos a passar. Isso defrauda um bocadinho os profissionais de saúde. Sim, viam-se alguns profissionais de saúde naquela manifestação que houve no domingo em Lisboa, contra as máscaras e contra as medidas, que são os negacionistas. Eu não consigo entender. Não consigo. Como é que pessoas que até são profissionais de saúde negam a ciência, não é? Negam as evidências de que as máscaras são um dos contributos. Negar as evidências científicas, mas podiam pelo menos ter algum bom senso. Sim. E o bom senso nem sequer é científico. O bom senso tem a ver com a responsabilidade social que cada um de nós tem em relação aos outros, certo? Sim. E quando nós não temos responsabilidade social, porque eu posso estar infectada quando uso máscara e eu, por acaso, nunca parto do princípio que os outros estão infectados. Eu parto do princípio que eu estou. Sim. Não sei. E, portanto, se eu estou, eu tenho a obrigação, em primeiro, de proteger todos os que me rodeiam. Sim. E eu acho que as pessoas têm muita falta de responsabilidade social nesta fase. E o nosso grande problema dos profissionais de saúde é que nós podemos ver isto tudo fugir-nos entre os dedos. Sim. E nós gostávamos muito de continuar a dar resposta tanto a doentes Covid como a doentes não Covid, certo? Porque os doentes não Covid estão a continuar a fazer exames na instituição. Nós, dentro das possibilidades, com todos o surto que temos tido, tudo o que é possível nós operamos. O que não operamos, devemos de mandar para o outro lado, certo? Sim. Agora, neste momento, acho que tudo o que continua-se a fazer, vai-se continuar a fazer, e nós, se a população ajudasse com responsabilidade social, era meio caminho andado para não entrar o Serviço Nacional de Saúde em ruptura. Sim. E com esse apelo à responsabilidade de todos nós que temos essa obrigação, resta-me agradecer-lhe a sua presença. Obrigado. Adeus. Obrigada.